Ah, Deus, nós precisamos, Senhor Pai, de um destemor que só a Tua palavra pode dar. E se nós, Senhor Pai, não obtivermos a Tua palavra, Senhor Pai, nós não podemos viver, Senhor Deus, para a Tua glória, nem de maneira digna do Evangelho. Então, que nossos ouvidos estejam atentos, nossos corações, Senhor Pai, capturados pela Tua palavra, e o Teu Espírito, Senhor Pai, possa fazer, Senhor Deus, isso uma realidade, Senhor Pai, que seja metabolizado, Senhor Deus, em nossa vida espiritual e gere poder, força e ousadia em nossos dias. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Hoje eu estava lendo Filipenses, uma grande sessão de Filipenses, mas que é toda uma preparação e para levar aquelas pessoas a agirem de uma determinada maneira, não é? E a partir do versículo 12 de Filipenses 1, Paulo diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Todas as coisas difíceis que tinham acontecido, né? Todos os sofrimentos e prisão, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e sem medo, né, com destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Este o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. E aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me causam sofrimento enquanto estou preso. Mas quem se importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu estou feliz, eu me alegro. De fato, continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu vai resultar em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. E aqui estão os dois versos que concentram melhor tudo isso. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica ou pelo Evangelho, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Cristo, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então nós precisamos nos nossos dias, do centro nervoso de todo esse texto. Ele está concentrado numa coisa. Nós precisamos desse enfoque de Paulo em coragem e ousadia, centrado em Deus e um destemor por Cristo, para correr qualquer risco, como na verdade Paulo está correndo risco aqui, não é, de morrer ou não, e aquelas pessoas em Filipos. Então, muito do que somos como igreja hoje foi construído sobre o ensino bíblico de uma vida centrada em Deus, e que nós vivemos em tempos de guerra, porque toda a cultura à nossa volta é exatamente o oposto de qualquer coisa centrada em Deus, e isso é capturado em várias pequenas frases da Bíblia,
Como assim? Aquele que perde a sua vida por minha causa e pelo evangelho vai salvá-la. Para mim, como nós vimos aqui, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou é difícil para um homem rico entrar no reino dos céus. Ou onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que quer que você queira que as pessoas façam a você, faça a elas. Ame os seus inimigos. Ame o seu Deus com todo o seu coração, toda a tua alma e toda a tua mente. Não tema aquele que mata o corpo, ou aqueles que matam o corpo, e depois disso não podem fazer mais nada. Ou, por que você me chama Senhor, se você não faz o que eu lhe digo? Quando você pega esses vários frases, você vê que viver para Cristo envolve esse risco, de tal maneira que ele diz: quem ama mais sua vida do que a mim ou o evangelho, ou quem quiser salvar a sua vida. Enfim, alguns de nós sentem a necessidade de novo erguer essa bandeira de uma vida centrada em Deus, que necessita, por ser centrada em Deus, de coragem. Acho que uma das maiores necessidades em nossa cultura é coragem e a necessidade de nós estimularmos uns aos outros a enfrentarmos qualquer risco por causa do evangelho. Então há uma sensação crescente em nós, cada vez maior, de que precisamos estimular uns aos outros assim, porque cada vez mais a nossa cultura é mais hostil a tudo que é a verdade de Deus. E é por isso que normalmente a igreja prefere abraçar qualquer coisa que a nossa cultura diga: isso é aceitável. Mas é exatamente a posição oposta daquilo que Paulo está chamando os filipenses aqui. Ele está dizendo: eu quero que, se eu for ou não puder estar com vocês, saiba que vocês permanecem corajosos e firmes na defesa do evangelho. Então é óbvio que nós preferimos falar de um evangelho social e qualquer coisa que a nossa cultura ache palatável. Nós não precisamos de coragem para isso. Nós precisamos romper com os hábitos profundamente arraigados de timidez, silêncio e medo. Nós precisamos ser libertos das ansiedades que estão muito bem, eu diria, estabelecidas, de eriçar as penas das pessoas da nossa cultura e ofender os pluralistas seculares que nos cercam, e ser caluniados e ser mal interpretados. Todos esses medos e ansiedades são completamente incompatíveis com o que Paulo está dizendo, que todos nós somos chamados para viver de uma maneira digna do evangelho. A gente precisa ficar livre para falar a verdade em amor, mas falar a verdade sem olhar por cima do ombro, com medo das zombarias, das risadas ou das calúnias que possam surgir disso. Então há um crescente senso de hostilidade contra a igreja. Isso até na própria igreja. A verdade é que muitas pessoas se dizem cristãs nos nossos dias, elas acham a igreja algo totalmente não essencial no mundo. Se cada um cresce lá em seu coração e vivesse para si mesmo uma fé totalmente particular e fosse exatamente igual ao mundo inteiro, eles estariam totalmente à vontade com essa ideia. Não é? É óbvio que se Paulo fosse assim, e as pessoas em Filipos, eles não teriam os problemas que eles estavam tendo. Então há uma sensação crescente em muitos de nós, que os ventos estão soprando mal para um cristianismo confortável no Ocidente. E isso necessariamente não é algo ruim para a pureza da igreja. A igreja nunca foi melhor
em dias mais tranquilos. A igreja sempre foi mais pura quando ela estava sobre mais oposição, porque é óbvio que a oposição faz com que todo o cristianismo nominal vá ficando uma coisa muito difícil, não é? E isso purga, não é? Mas a gente precisa estar pronto para o problema, a desaprovação e o perigo. É isso que Paulo disse que eles queria encontrar eles corajosos, não temerosos, para que eles andassem de uma maneira digna do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: sem coragem é impossível viver de uma maneira digna do Evangelho. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não se surpreenda com a terrível provação que está vindo sobre você, como se algo estranho estivesse acontecendo com você. Pedro está dizendo, tudo que vocês estão sofrendo por causa do Evangelho não é estranho. O estranho é quanto tempo nós, por exemplo, no Ocidente, fomos capazes de viver sem isso. Então, o crescente risco de abordar questões importantes foi aumentando paulatinamente. Então, há também a crescente sensação de que assumir uma posição amorosa e bíblica em algumas questões prioritárias de nosso tempo, por exemplo, aborto, comportamento homossexual, enfim, todos os temas que a nossa cultura não só abraça, defende, faz leis e etc., será um negócio cada vez mais arriscado e pode trazer cada vez mais hostilidade, não é? E quem sabe um dia não só verbal, mas física e etc. Então, a ousadia está no coração do cristianismo. A ousadia está no coração de viver de maneira digna do Evangelho. Não é uma coisa que você possa não ter e ainda viver de uma maneira digna do Evangelho. É o coração. Finalmente, ao meditar, por exemplo, nesse grande livro de Filipenses, né, pequeno, mas imenso, ao mesmo tempo, a convicção que se apodera de nós é de que a coragem está no centro do que significa viver de maneira digna do Evangelho. Tudo isso que nós lemos é o que Paulo está dizendo. Olha, as minhas prisões incentivaram as pessoas a serem mais ousadas. Os meus sofrimentos, vocês precisam estar prontos. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Você vê que o centro do viver para a glória e para de maneira digna do Evangelho está a coragem. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero encontrar vocês corajosos e destemidos contra esses que se opõem a vocês. Então, ousadia em face da oposição está no cerne de ser um cristão. E não é uma espiritualidade do nível superior, super santos. Você vê, Paulo está falando com a igreja, com a igreja em Filipos. Ele não está dizendo, esse é o padrão para mim, que sou apóstolo. Ele está dizendo, não, isso que aconteceu comigo está estimulando todos a irem nessa direção, e eu espero, mesmo que eu não possa ir aí, encontrar vocês ou ter notícia de que vocês estão firmes, corajosos, com destemor diante dessa situação. Então, é a carne, é o alimento da vida cristã diária, isso, não é algo superficial ou uma cereja em cima do bolo. E eu quero olhar um pouco a respeito da nossa grande necessidade, porque o que nós, quando há uma resistência contra nós, a coisa mais fácil é você ceder para a pressão diminuir. Uma das maiores ameaças à coragem cristã em nossos dias é o medo de que ela seja rotulada com associações zombeteiras. Um dos maiores medos do Ocidente, nós ainda não estamos
como em alguns lugares do mundo, ou como Paulo aqui, ou como os filipenses sendo jogados na cadeia e sendo torturados, não é? Mas um dos maiores medos na igreja no Ocidente, na igreja e fora da igreja, é o medo de sermos classificados como certos grupos marginais. Então, as coisas que as pessoas têm mais medo de ser chamadas de racistas, sexistas, homofóbicos, fundamentalistas, extremistas, fanáticos. Nós temos pavor disso. Pavor de que nos rotulem assim. Agora, eu não gosto de todos esses termos, e eu não quero esses rótulos, mas aí está o perigo. Que tragédia quando o grande temor não é desonrar a Deus. O grande medo não é desonrar a Deus se afastando da verdade de Deus, mas de sermos acusados, rotulados, caluniados, com palavras carregadas de força para destruir. A questão crucial não é o grupo pode me chamar de nomes ruins, mas você falou a verdade em amor. Paulo estava na cadeia. Nunca nenhum cristão foi preso de maneira honrosa como nós gostaríamos que fosse verdade. Podiam dizer, este é um homem que prega algo que nunca fará nenhum mal à sociedade, não é? Ele mesmo não oferece perigo nenhum à sociedade, mas não era assim que o apóstolo Paulo era tratado, não é? Então, a questão nós falamos a verdade em amor? Paulo estava falando a verdade em amor à cultura greco-romana, e isso é o que era fundamental. Como as pessoas iam chamar Paulo, isso não era importante. Então, o maior perigo é que nós teremos tanto medo de ser rotulados como fanáticos ou fundamentalistas, que possamos abandonar qualquer verdade ou qualquer ação que possa ser interpretada pelo mundo como pertencente a essa categoria. As pessoas criam categorias horríveis e elas podem colocar o que quiserem lá. Então, qualquer categoria amplamente detestada, o maior temor das pessoas é serem colocadas naquela categoria. E esse não é um problema novo. Em Atos 5, 35 a 41, você vê uma situação semelhante a milhares de anos atrás, não é? Os oficiais, as autoridades em Jerusalém deram aos apóstolos ordens estritas de não ensinar nada sobre o nome de Jesus. Versículo 28. Hoje, grande parte dos cristãos ia encontrar uma maneira de dizer, olha, está certo, porque temos que respeitar, se você pregar Cristo, você vai parecer ser anti-judaísmo ou anti alguma coisa, e você vai estar com um discurso de ódio, não é? Você tem que ser plural e dizer que todos os caminhos estão levando a Deus de alguma forma, e você não pode, você deve crer nessas coisas no seu coração, ficar na sua casa, mas não pode ir para a esfera pública. Então, proibiram eles de falar, ensinar qualquer coisa no nome de Jesus, verso 28. E eles responderam com palavras radicais, centradas em Deus e corajosas, se colocando sobre grande risco. Eles disseram, antes devemos obedecer a Deus do que os homens. Jesus não tinha sido assassinado há muito tempo atrás. Isso são os acontecimentos que estão ali próximos. Depois de receber ordem de pessoas com autoridade para prendê-los, matá-los, para não fazerem isso, essa foi a resposta. Olha, antes nós devemos obedecer a Deus do que aos homens. Você vê, não há como ser fiel ao Evangelho ou ter um viver digno do Evangelho sem coragem. E eles passaram a dizer aos seus acusadores que tinham autoridade para matá-los, vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Verso 30.
E quando o conselho estava prestes a matar os apóstolos, não é? Irados, um fariseu chamado Gamaliel se levantou e fez algo que nós achamos que, ainda bem que Gamaliel fez isso, mas ele fez algo que feriu os apóstolos também, tanto ou mais. E a Bíblia diz que quando eles ouviram isso, no meio do conselho, então Gamaliel disse: eles são apenas um bando de loucos seguindo um outro louco. Portanto, deixe-os em paz, eles vão se autodestruir. Eles são os loucos fanáticos. E aqui está a maneira como ele colocou isso: homens israelitas, cuidem do que propõe fazer com esses homens. Há algum tempo, Teudas, leia-se qualquer outra coisa que você queira, algum líder maluco de seita, que ficou famoso, sei lá, Jim Jones, ele diz: há algum tempo Teudas se levantou afirmando ser alguém, e um grupo de cerca de 400 homens se juntou a ele, e ele foi morto, e todos que o seguiram se dispersaram, e não deram em nada. Depois deste homem, Judas da Galileia, você pode colocar outra história que nós ouvimos de algum louco que se autoproclamou profeta ou Messias e acabou em desgraça, a completa loucura, não é? Como David Koresh, por exemplo, alguns anos atrás. Ele está dizendo isso: depois deste homem, Judas da Galileia, levantou-se nos dias do censo e arrastou algumas pessoas atrás de si. Ele também pereceu, e todos os que o seguiram foram dispersos. Então, no caso presente, eu digo a você: fique longe desses homens e deixe-os em paz, pois se este plano ou ação for de homem, será destruído, mas se for de Deus, você não será capaz de derrubá-los. Ou então você pode estar se encontrando lutando contra Deus. E a Bíblia diz assim: e eles seguiram seu conselho, e depois de chamar os apóstolos, eles os açoitaram e ordenaram que não falassem mais em nome de Jesus, e então soltaram eles. Assim eles saíram da presença do conselho, depois de receberem as chicotadas, não é? Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha por causa do nome de Cristo. Agora, isso é uma vida digna do Evangelho, centrada em Deus, que assume riscos e corajosa. Eles saíram regozijando por terem sido dignos de passar vergonha, não é? Eles foram envergonhados, eles foram desnudados e chicoteados em praça pública, e foram envergonhados de maneira caluniosa, colocando eles como um grupo de loucos, de malucos. Agora, será que nós já sentimos alguma alegria próxima dos que os apóstolos estão sentindo aqui? Será que a gente pode dizer assim: eu sei o que é essa alegria que eles estão sentindo? Assim eles saíram da presença do conselho se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha por causa do nome de Cristo. Você já sentiu? Você já foi humilhado? Você já foi colocado numa situação que era totalmente constrangedor você firmar o que o Evangelho diz diante do que nossa cultura está dizendo? Então você é envergonhado, você homofóbico, você é sexista, você é isso, você é aquilo, e você se sentiu alegre dessas ofensas serem dirigidas a você? Ou a morte para nós é que o mundo nos trate assim? O que sentimos que já se aproximou da alegria, que a gente pode dizer assim: eu tenho em comum com eles. Então observe bem, parte da vergonha era que eles foram tratados violentamente e apanharam em público, mas parte da vergonha é que eles foram tratados com desdém paternalista. Olha, esse apenas é mais um grupo de Teudas. Teudas era um maluco.
E teve um monte de maluco que seguiu Teudas. Eles são a mesma coisa. Eles só são um grupo maluco, fanático, que estão seguindo um Galileu. Este é apenas mais um grupo desses loucos. Ele é apenas mais um Judas da Galileia, que estão seguindo outro cara da Galileia. É apenas outros seguidores, né, de autoproclamados alguma coisa. Por exemplo, eu mencionei David Koresh. Ele morreu em 93, né, num rancho no Texas, que pegou fogo. Ele se auto-intitulou o líder do ramo davidiano, uma seita que acreditava que ele era o último profeta, e acabou numa tragédia lá, isso, em que 54 adultos e 21 crianças morreram. Então, quando os apóstolos ouviram sobre isso, essa foi talvez a pior vergonha de todas. Eles foram por aqueles que estavam no alto, no topo da cultura deles, de que eles eram só um seguidor de um maluco, né, e de que aquilo ia acabar como acabou os outros seguidores de assim. Então, todos nós sonhamos em talvez sofrer por causa da justiça e do evangelho, mas nós sonhamos em sofrer nobremente, até heroicamente, por causa de Jesus. Mas o que você vê, o que você sentirá quando autoridades e multidões e a mídias distorcem sua causa e disserem ao mundo inteiro que você não é uma pessoa nobre, com coragem, sofrendo pela justiça, mas que você é só um fanático extremista maluco. Porque era assim que os apóstolos sofreram. Eles não sofreram por uma grande causa, a sociedade deles não olhou eles sofrendo, apanhando, por uma grande causa, de uma maneira nobre, como nós vemos hoje. Ao seguir Jesus, você está seguindo apenas outro Teudas, é o que Gamaliel disse, apenas outro Judas da Galileia, ou apenas um outro David Koresh. Você será capaz de se alegrar com os apóstolos por terem sido envergonhados dessa maneira, se são os loucos fanáticos seguindo outro louco fanático que foi crucificado? E eles sentiram uma grande alegria de sofrerem vergonha por causa do nome de Cristo, por terem sido mal compreendidos. Eles não eram como Teudas ou como Judas, mas eles foram mal interpretados e foram caluniados. E você estará tão seguro em Deus e tão confiante na verdade que você vai se alegrar como eles se alegraram? Ou você se rastejará e se debaterá com medo de ser classificado como um seguidor de Teudas, como alguém com algumas das adjetivos que cada vez mais nossa cultura cria para qualquer um que não acredite ou que não concorde com nenhuma das coisas que ela normalizou e impõe a nós. Então esse eu acho que é o maior perigo nesse momento em resposta à nossa cultura. Por que a maioria das pessoas realmente abraçam tudo o que a psicologia secular diz contra o evangelho? Porque elas não querem ser taxadas de alguma coisa. Por que a igreja deixa de falar sobre qualquer tema? Por que alguém consegue abrir uma ONG e falar sobre, sei lá, assaltar as ruas, contra a violência, mas não fala nada sobre nada que a cultura não goste? Por quê? Então, a coragem está no cerne da vida cristã. A coragem em Cristo está no cerne da vida cristã, está no coração, não está na periferia. Não é essencial. Ou nós não temos um andar digno do Evangelho. O que significa viver dignamente do Evangelho? É o que nós vimos aqui
no versículo 27 e 28, Paulo descreve o que significa um viver digno do Evangelho. Apenas conduzam-se de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá ver vocês ou permaneça ausente, eu posso ouvir falar de você, que você está firme em um espírito, com uma mente lutando juntos pela fé no Evangelho, de forma alguma assustados ou alarmados, com medo dos seus oponentes. O que é um sinal de destruição para eles, mas de salvação para você. E isso também de Deus. Um puritano, ele intitula esse parágrafo, né, que vai do verso 27 ao 30, unidade e coragem diante da oposição. E é um belo título. Existem duas coisas que Paulo destaca como o andar digno do Evangelho. Primeiro, permanecendo firmes em um espírito e lutando juntos pela fé. Não é algo que a gente faz simplesmente separados, não é? Nós lutamos como igreja, nós lutamos em unidade, permanecendo firmes em um espírito e lutando juntos pela fé. E a segunda coisa, de forma alguma alarmados ou assustados por seus oponentes, ou seja, com coragem. É assim que você tem um andar digno do Evangelho. Cristianismo significa viver de tal maneira que seja digno do grande Evangelho que nos salvou. O cristianismo é uma forma de viver, não apenas uma forma de pensar e acreditar. Não é simplesmente uma forma que eu penso e a forma daquilo que eu acredito. O cristianismo dá forma a como eu vivo. Por isso que eu devo ter um viver digno do Evangelho. Então, a ordem é óbvia, é fundamental. Primeiro vem o Evangelho, depois vem a vida que é digna do Evangelho. Primeiro o Evangelho, depois a vida que o Evangelho produz. Primeiro nós encontramos Cristo no Evangelho, as boas novas que Cristo veio ao mundo para morrer por nossos pecados, para propiciar a ira de Deus sobre nós, para nos dar a vida eterna e nos dar a sua justiça e o seu perdão e a alegria e a vida ao desfrutarmos do Pai, do qual Ele é o caminho. E então depois vem um estilo de vida que é digno disso, adequado, é um estilo de vida que é apropriado para essa grande verdade, um estilo de vida que mostra que realmente nós depositamos toda a nossa esperança no Evangelho e não no mundo. Quando Paulo diz no versículo 21, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, ele estava simplesmente mostrando o que significa viver de maneira digna do Evangelho. Ele está resumindo isso. Se o Evangelho é verdadeiro, e se nós colocamos nossa esperança em suas promessas, então viver é Cristo, é manifestar Ele, e o morrer é lucro, porque é Cristo também. É por isso que Paulo define viver digno do Evangelho como viver em união uns com os outros e viver sem medo em relação aos oponentes do Evangelho. Então, viver digno do Evangelho significa que o viver é Cristo, e assim ele se torna o centro da nossa vida e o centro da nossa unidade. Viver digno do Evangelho significa que morrer é lucro. E essa promessa tira a última arma que o mundo teria contra nós, que é a morte, porque esse seria o último de todos os medos, não é? Então, o destemor diante dos nossos oponentes são as duas maneiras que Paulo diz que é a essência de um viver digno do Evangelho: unidade e coragem. É exatamente o oposto da nossa cultura. A nossa cultura, a cultura do individualismo, cada vez mais fala que nós não somos um corpo, cada um é tudo, cada um é olho, boca, mão, pé, é tudo. Ele diz que ele é a igreja. Você vê que a nossa cultura destrói os dois pilares de um andar digno do Evangelho: o que nos une, Cristo, o viver é Cristo, e coragem, porque o morrer é lucro.
Então nós vivemos numa era que nós temos tanto medo dos rótulos que possam nos dar, ou se vão nos achar pessoas inteligentes e sábias, ou então vão dar rótulos, porque a gente vive na era dos rótulos. A ciência, por exemplo, ela sempre evoluiu, porque alguém dizia assim, olha, tudo gira em torno da Terra. E durante muito tempo as pessoas acreditavam nisso. Fizeram, tal, mas algumas pessoas começaram a ver, não está funcionando direito. Tem algumas coisas que acontecem que essa visão não funciona. Até que alguém propôs, não, eu acho que está tudo girando em torno do Sol. Hoje, as pessoas iam dizer que isso não é ciência. Iam dizer, esse cara é um negacionista, a gente está aqui com a coisa toda certa aqui, ele vem dizer que é uma outra coisa. A ciência é assim o tempo todo. A ciência nunca faz uma afirmação final, porque isso seria o fim da ciência. Não é? Muitas coisas que o Newton explicou com a física, que ainda é útil, no nível quântico não funcionava. Não funcionava. Então Einstein teve que propor coisas que mostravam que Newton não tinha visto tudo e que algumas coisas não estavam certas, porque naquele nível não funcionava. A ciência avança porque cada novo cientista vai lá rever as coisas e ver se aquilo que explicava, aquilo que era a nossa melhor explicação, ainda está explicando da melhor maneira o que nós podemos ver. Então, há uma constante crescimento científico, porque os próximos cientistas, que ainda estão nascendo, não vão simplesmente ler os livros de ciência, eles vão fazer novas teorias e vão propor novas coisas, não é? Então, nós vivemos com medo de todos os rótulos que as pessoas podem colocar em nós. Nós podemos simplesmente ensinar o que é o casamento bíblico, mas ficarmos com medo, porque nós podemos chamar, sei lá, de homofóbicos. Então, nós vamos tentar evitar o máximo de qualquer coisa que possa alguém... Não é verdade, não é? Como não era verdade, os rótulos estavam sendo colocados sobre os apóstolos aqui. Então, mas é aquilo que as pessoas mais temem. Então, se alguém ensinar algo sobre a alma humana, que é exatamente o oposto de Deus, com medo. Não porque aquilo é mais lógico, mais inteligente, porque na maioria das vezes não é, se nós usássemos puramente a lógica. Não é? É por isso que nós vivemos numa época que é assim, você precisa usar máscara, você não precisa usar máscara, você precisa usar 2 máscaras, você precisa usar 3 máscaras, você precisa se cobrir com plástico, porque as pessoas estão tentando encontrar uma forma, mas o problema é que cada vez que alguém diz que é 3 máscaras, se você falar assim, eu vou usar só 2, você é maluco, você não entende nada, o mundo vai acabar se você usar 2 máscaras, mas até ontem era 2. Se alguém falar, não é máscara nenhuma, aí pronto. Se alguém tivesse dito isso um mês antes, o mundo acabava. Mas é óbvio que as pessoas estão tentando lidar, aprender, ver como lidar. Enfim, se você tiver medo disso, o Evangelho, você não pode ter uma vida digna do Evangelho. Se você tiver medo de rótulos. O apóstolo Paulo, os filipenses, eles estavam sobre rótulos, inimigos do Império Romano, ateus, porque eles não acreditavam nos deuses, e todos esses rótulos iam ficando sobre eles, e visto que nós temos pânico disso, então cada vez mais nós deixamos de lado qualquer coisa que pode ser vista por alguém sobre o Evangelho, que vai colocar um rótulo sobre mim. Como assim? Deus propiciou a ira, um Deus irado. Eu não quero que alguém imagine que eu tenho uma... Então, há muitos motivos para a gente ver como aquilo que nos faz igreja é estar juntos, não é? Por causa de Cristo,
com coragem, proclamando junto a verdade em amor para o mundo. Nós somos chamados para viver de uma forma que mostra o valor e a glória do Evangelho. E esse é o único viver digno do Evangelho. Mas é impossível você fazer isso se você tiver medo de como Pedro e João foram chamados de um seguidor de maluco por Gamaliel. É Teudas, é Judas da Galiléia, apareceu esses loucos, apareceram uns seguidores, mas logo deu tudo errado. Esses são outros. Melhor deixar eles ir embora, vamos dar só uma surra neles, eles vão para casa. Quem sabe tudo isso não acaba, essa loucura. E nós somos chamados a mostrar que nosso tesouro não está no mundo. É por isso que Paulo, quando está falando sobre esse assunto, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nossa esperança não está no dinheiro, nossa segurança não é terrena, nossa satisfação não está no poder e no prestígio. Nosso contentamento não está na aprovação das outras pessoas, e nossa felicidade não está em evitar críticas e calúnia. Em vez disso, nosso tesouro, esperança, satisfação e contentamento e felicidade está em Cristo e nas suas promessas. Viver é Cristo e o morrer é lucro. E o que vimos aqui em Filipenses 1:27 é que os cristãos são chamados a viver uma vida que mostra o valor do Evangelho. Paulo está dizendo: viva uma vida digna do Evangelho. E que para isso eles precisam ver o Evangelho como tão valioso que eles tenham coragem de ser tratados assim como Paulo estava sendo tratado, como um malfeitor, ele diz. Então Paulo disse que um dos efeitos do Evangelho é esse: viva uma vida digna do Evangelho, para que quando eu for, possa descobrir que você se mantém firme, sem medo nenhum de seus oponentes. Em outras palavras, uma das maneiras pelas quais nossa vida mostra o valor do Evangelho é quando o Evangelho te torna ousado e corajoso. Se o Evangelho não te torna ousado e corajoso, você não vive de uma maneira digna do Evangelho. Se o ambiente cultural te intimida, te amedronta, e você não pode falar, você tem que guardar tudo, porque é óbvio que você não está vivendo de maneira digna do Evangelho, você tem vergonha do Evangelho. Você não pode dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Provérbios 28:1 é dito algo interessante. Diz assim: os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão. Em outras palavras, existe uma correlação entre impiedade e medo, por um lado, e justiça e coragem, por outro. E o Evangelho é uma mensagem sobre como todos nós, não é, ímpios, todos nós nascemos assim, não é, filhos da ira, podemos ser algo totalmente diferente por causa só daquilo que Cristo fez. Então, quando a gente olha um verso como esse, a gente tem que tirar o mal entendido antes de entender o que ele diz. Quando o provérbio diz: os ímpios fogem sem que ninguém os persiga e os justos são ousados como um leão, não significa que os ímpios não são ousados, não é? E em que nenhum momento os justos se tornam tímidos. Significa que, em geral, há algo na impiedade que leva ao medo e algo na retidão que leva à ousadia. Então, a razão pela qual é bom deixar isso claro antes, por exemplo, Provérbios 14:16 diz assim: o tolo se enfurece e é ousado. Aqui, a palavra em hebraica é a mesma. Não é que ele diz que o justo é ousado como um leão e o ímpio foge sem que ninguém esteja perseguindo ele. Então você vê, aqui está usando a mesma palavra. Então até alguns tradutores, para que não houvesse confusão, colocaram descuidado em vez de ousado na tradução. Então o tolo se enfurece e é descuidado, mas na verdade a palavra é a mesma de ousado. Lá o justo é ousado como um leão. Então o versículo significa que é possível para um tolo, que nem mesmo crê em Deus, muito menos no Evangelho, agir de forma ousada, entre aspas, e imprudente, e até mesmo arriscar sua vida.
Então, o ponto principal de Provérbios 28:1 não é que os ímpios nunca possam agir de maneira ousada e imprudente. Na verdade, por causa da impiedade do coração natural, muitas vezes a disposição total, não é, de correr riscos malucos, não é? Sexo promíscuo, drogas que alteram a mente, agulhas sujas, velocidade perigosa, doses enormes enfim, substâncias químicas dopantes, e, enfim. Então, Provérbios 28:1 não tem em mente esse tipo de ousadia quando diz que os ímpios têm, que os justos têm e os ímpios não têm. A ousadia em vista é uma ousadia necessária para a causa justa. Então, o que há nos ímpios que os fazem fugir aqui? Porque ele diz que os ímpios fogem com medo sem que ninguém esteja perseguindo eles. A resposta é a má consciência. Quando você vê um carro da polícia, não é? A sua resposta é de confiança e tranquilidade ou medo e fuga? Mesmo se eles não têm nenhuma intenção de fazer nada com você. Depende, né, do que está na sua consciência. Se quando você está andando na rua, sempre você vê um carro da polícia e você fica com medo, isso diz a respeito de algo que a tua consciência está falando com você. Então, por exemplo, você já começou a se defender em uma conversa antes de alguém criticar? Você fala assim: não, eu quero falar isso aqui, mas olha só, não quero que você pense isso, não quero que você pense aquilo, não quero que você pense que eu sou orgulhoso, eu só estou colocando um ponto. Por que isso acontece? Por que essa pessoa que antes já está na defensiva assim? Nós fugimos quando nem mesmo estamos sendo perseguidos porque temos uma consciência pesada. Já acumulamos tantas coisas ruins que fizemos que uma voz interior nos diz que alguém está atrás de nós, não é? Mesmo quando não está. Então a culpa é a origem do medo. Nossa consciência cria o perseguidor que está lá mesmo quando não está. Então o primeiro exemplo disso é Adão, no jardim do Éden. Ele peca contra Deus, ele age perversamente, acreditando mais numa serpente do que na palavra de Deus. E em seguida, a Bíblia diz assim em Gênesis 3:8: ouviram a voz do Senhor que andava na variação do dia. Deus não chegou com um furacão, não chegou com um estrondo. Deus chegou da mesma forma que sempre chegava. Então, Deus não chegou perseguindo, ele estava lá como fazia todos os dias. Mas as coisas não eram mais agora como eram antes. Adão e Eva agora estão com a consciência pesada. E uma má consciência transforma brisas em ladrões, não é? Você, quando está com medo, a pessoa está com medo de alguma coisa, não é? Qualquer barulho é um susto. É isso que ele está dizendo. As sombras viram fantasmas e a polícia vira um adversário. Os pais parecem polícia. O pai entra no quarto e a pessoa se assusta. Por quê? Deus, o inimigo, mesmo quando é óbvio, não são. Não é? O versículo 8 continua: e o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então o Senhor chamou o homem e disse: onde você está? E Adão disse: eu ouvi o barulho da sua chegada e fiquei com medo. Então nunca antes Adão teve que fugir da chegada de Deus, durante muito tempo. E agora ele foge quando ninguém está perseguindo. Deus estava chegando da mesma maneira que Deus sempre chegou, porque a sua consciência o condena e ele ouve essa condenação em cada brisa, em cada passo, em cada rangido da porta ele está com medo, ele vê em cada sombra, em cada luz que aparece, e ele sente medo da chegada de Deus. Então, os ímpios fogem quando ninguém está perseguindo, o provérbio diz.
O que isso está ensinando é que você e eu temos uma consciência dada por Deus, que essa consciência está comprometida em acertar as contas, em consertar as coisas, e ela nos perturba, não é? Quando erramos. Na verdade, essa consciência dada por Deus está tão comprometida em não nos deixar descansar com erros não corrigidos, que ela vai criar, não é, perseguidores do nada. Nós já estamos nos defendendo. Quando alguém vai dizer, eu vou falar isso para você, mas eu não quero que você ache que a minha reclamação aqui é por causa disso, ou é por causa daquilo, ou é porque eu sou assim ou assado. Por que a pessoa está assim? Porque a consciência dela já levantou todas essas hipóteses. Você está incomodado por quê? Você não está sendo gloriado? Você não está recebendo o que você acha que merece? Como a consciência já fez isso, eu já chego com as defesas. Ninguém está me perseguindo ainda, mas eu já estou fugindo da possível. Não é? Então a consciência culpada vai transformar cada sombra em fantasma, ambulância. Você ouve o barulho da ambulância, você acha que é a polícia. Se o cara está fugindo da polícia, se ele ouvir o barulho da ambulância, qualquer sirene é um problema para ele. Qualquer alguém que chegue para entregar um documento, o cara está com medo, ele não quer receber o processo, e uma consciência culpada vai criar perseguidores de qualquer coisa. Mesmo Deus chegando da mesma maneira que sempre chegou no Éden, era um problema para Adão, por causa da consciência dele, não era a forma como Deus estava chegando. E a menos que você afogue isso com álcool, ou entorpeça isso com drogas, a nossa consciência, ou você silencie sua consciência por rajadas infinitas de música, entretenimento, frivolidades, porque você nunca quer ficar sozinho e ouvir a sua consciência, ou endureçamos a nossa consciência com negação da culpa todo o tempo, como a nossa cultura nos ensina a fazer. O problema não é o que a gente faz, é a culpa. Nós temos que acabar com a culpa. Então os ímpios são pessoas que não corrigem o que fizeram de errado, nem se empenham nisso, enquanto a graça de Deus persiste, eles fogem quando ninguém os persegue. Mas ai, né, do homem que deixa de ouvir os passos de Deus no jardim, ou ouve dessa forma. A Bíblia está dizendo, os justos não são assim, os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Que justos são como o leão? O Salmo 32 nos fala sobre isso. Então deixa eu só fazer isso, mostrar como Martim Lutero coloca isso para nós numa imagem perfeita, e nós encerramos. No Salmo 32, 1 e 2, Davi diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é um homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade. Então no final do Salmo, Davi nos diz que tipo de pessoas são essas. Verso 10 e 11, aquele que confia no Senhor, a benignidade o cercará. Alegrem-se no Senhor, alegrem-se justos, e cantem de alegria todos os retos de coração. Então os justos são aqueles que confiam em Deus, confiam na sua justificação, confiam naquilo que ele faz por homens culpados, aqueles que foram levados à fé e depositam a sua esperança, Davi diz, na misericórdia de Deus, poder de Deus, sabedoria de Deus. Não são, são aqueles, ele diz, a quem Deus não imputa a iniquidade, imputa justiça, são aqueles cujos pecados são perdoados. Então os justos não são justos com a justiça própria, não é? Mas com a justiça imputada de Deus. Bem-aventurado aquele que Deus não imputa a iniquidade, cujos pecados são perdoados. Esses são livres do medo, porque eles têm as suas consciências purificadas. Como está em Hebreus 10, 22. Seus corações não condenam mais, como está em 1 João 3, 21. Eles estão bem com Deus por causa da graça e não por causa do mérito. E a sua ousadia com Deus e com os homens mostra o valor e glória do Evangelho que fez isso. Então o Martim Lutero ilustra isso. Ele era um monge e ele vivia assustado e com medo, com razão. Ele nos mostra essa conexão, os justos são ousados como um leão. Ele era um monge e não conseguia encontrar paz, por mais que ele fosse um monge que se esforçasse para viver a vida mais correta possível,
a consciência dele continuava dizendo: isso não é suficiente, você está condenado, Deus não pode aceitar isso, há tantas coisas em você indignas. E no outono de 1515 ele lecionava sobre a epístola aos Romanos, e começou a acontecer os eventos decisivos da sua vida. Ele diz assim: eu ansiava muito entender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada ficava no caminho, exceto aquela expressão, a justiça de Deus, porque entendi que isso significava que a justiça pela qual Deus é justo e trata com justiça ao punir os injustos. Minha situação era que, embora eu fosse um monge impecável, eu estava diante de Deus como um pecador com problemas de consciência, e não tinha confiança de que meu mérito acalmaria a justiça de Deus, porque não era suficiente. Portanto, não amei um Deus justo e irado, mas antes odiei e murmurei contra ele. Mesmo assim, me apeguei ao querido Paulo e tinha um grande desejo de saber o que Paulo queria dizer. Noite e dia ponderei até ver a conexão entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então entendi que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, por meio da graça e da misericórdia, Deus nos justifica por meio da fé. Em seguida, senti que havia renascido e passado por portas abertas para o paraíso. Toda a Bíblia, toda a Escritura assumiu um novo significado, e enquanto antes a justiça de Deus me enchia de medo e ódio, agora se tornou para mim inexprimivelmente doce em um amor infinito. Essa passagem de Paulo tornou-se para mim a porta do paraíso. Então Lutero começou a ver isso no Salmo 32, 11 e 12, e isso se completou, né, em Romanos 4, 7 e 8, em 1513, 1514. Agora ele tinha visto isso claramente em Romanos, e a porta do paraíso se abriu para ele, o evangelho da graça, e sua vida foi um longo ato corajoso pelo evangelho. Lutero viveu todos os seus anos sobre a iminência de poder ser queimado numa fogueira, e sua posição mais famosa tomada em 1521 no julgamento em Worms, não é? Diante do sacro imperador romano católico Carlos V, o arcebispo, enfim, todos colocaram lá as obras de Lutero e falaram: você tem que renegar tudo isso ou você vai ter que sofrer as consequências. E Lutero responde daquela maneira famosa que nós conhecemos: desde que então Vossa Majestade e Vossas Senhorias desejam uma resposta simples, responderei sem desculpas ou delongas. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois ir contra a consciência não é certo, nem seguro. Aqui estou, não posso fazer de outra forma, Deus me ajude. Amém. Então, conclusão: os ímpios fogem quando ninguém está perseguindo, porque sua consciência, o eco de Deus que permanece em todos os homens, o condena, mas os justos são ousados como um leão, porque sua consciência é purificada pela justiça. Você vê, Paulo diz, Lutero diz: não é certo ir contra a minha consciência, eu não posso renegar isso. Eu sei que o sacro imperador romano pode mandar me queimar, eu sei que pode acontecer qualquer coisa, mas eu jamais vou contra a minha consciência, que agora é cativa da verdade de Deus. Então, que o evangelho da justiça gratuita de Deus, como fez com Lutero, 2 Coríntios 5, 21, Romanos 1, 17, Filipenses 3, 19, nos leve cativos, como fez com Lutero, e nos liberte radicalmente do medo. O mundo dele, a cultura dele era muito mais hostil e violenta do que a nossa é ainda, não é? Para que nós possamos ser tão ousados como um leão pelo evangelho, tão ousados como um leão pela verdade, por causa das nossas consciências cativas à verdade de Deus, que não podem, igual ele diz, não posso e não vou me retratar de nada, pois ir contra a consciência não é certo, nem seguro.
Aqui estou, não posso fazer nada de outra forma. Deus me ajude. Que seja sempre essa a nossa resposta, que nós possamos, justificados por Cristo e cativados pelo Evangelho, sermos o que Provérbios diz: os justos são ousados como um leão. Se todos nós formos ousados como um leão pelo Evangelho, como Paulo está dizendo aqui, ele viveu em defesa do Evangelho e chamou eles para ter coragem, então nós estaremos vivendo de maneira digna do Evangelho. Se não for assim, encontremos as desculpas que encontrarmos, nós não estamos vivendo de uma maneira digna do Evangelho. E primeiro o Evangelho nos salva, depois ele nos faz fazer de uma maneira digna dessa salvação. Se nós não vivermos de uma maneira digna do Evangelho, não temos nenhuma razão para acreditarmos que o Evangelho nos salvou. Que nós possamos dizer a mesma coisa: não posso e não vou nunca contra a minha consciência, nem retratar o que Deus disse, não é certo e nem seguro. E que Deus nos ajude e nos dê um coração assim de leão, ousados pela verdade em nossos dias. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim,